Boa noite. Que a graça e a paz, que excede todo entendimento, esteja no coração de cada pessoa que está assistindo esse sermão, essa pregação nesse momento. Eu quero dar boa noite aos internautas de todo o mundo, e em especial aos adventistas que estão espalhados, pelo mundo todo. Que a graça e a paz estejam com vocês, irmãos, e que essa mensagem possa chegar forte ao coração de todos que a ouvirem e possa transformar a vida de vocês. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos fechar os nossos olhos e invocar o Espírito Santo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, a Ti toda a honra, glória e poder. Em nome de Jesus, eu peço que nesse momento o Senhor perdoe os meus pecados, me permita esconder atrás da cruz de Cristo, e que Seu Santo Espírito possa me usar segundo a Tua boa e perfeita vontade, para que essa mensagem transforme vidas, salve almas para o Teu reino. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o céu? Eu estou fazendo um convite? Eu estou fazendo uma pergunta? Estou fazendo uma pergunta. Vamos para o céu? Se você perguntar à maioria dos que professam ser cristãos, se eles estão fazendo o que é certo para Deus, o que é agradável a Deus, um bom percentual dirá que sim, que estão, no mínimo, tentando agradar a Deus, E por estarem nessa tentativa de agradar a Deus, porque querem ser salvos, eles acham que estão agradando a Deus. E outros vão afirmar categoricamente que já estão salvos. Eu já fui lá na frente da igreja, já levantei a mão, já aceitei a Jesus, eu estou salvo. Eu não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém, então eu estou salvo. Mas no Sermão do Monte, Jesus deixou-nos ensinos bem claros e detalhistas sobre a salvação. Há aqueles que ouviam, ele naquele momento, e os que já estavam ouvindo e que seguiam ele, e aqueles que estavam pretendendo segui-lo. Estava ali ouvindo o sermão para ver, deixa eu ver mesmo qual é desse homem que está falando, deixa eu ver se vale a pena eu acompanhar esse grupo que já acompanha ele ou não. Porém, uma fala de Jesus me chamou a atenção. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, peguem a Bíblia de vocês, tá? É importante, ao estarmos ouvindo um sermão, nós estamos com a Bíblia ao lado, para comprovar se a pessoa que está pregando está falando aquilo mesmo, se é o que está realmente escrito na Bíblia. Mateus 7, 21 está escrito o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Entende? A minha atenção foi nessa palavra, faz a vontade de meu Pai. Então a gente começa a perguntar o seguinte, eu comecei a pensar, em todos os irmãos na fé e nos seus comportamentos visíveis ao mundo, como as pessoas que professam ser cristãs e acreditar em Cristo estão vivendo. Aí comecei a perceber assim, alguns cantam, e cantam muito bem, lindos louvores e com tanta beleza, que toca o nosso coração. E isso se entende, então, que esse cantor, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, afinal de contas, ele canta tão lindo, sabe? Me eleva espiritualmente. Outros têm cargo na igreja, a qual pertence, e gasta bastante tempo com as coisas da igreja. E por gastar esse tempo todo resolvendo coisas da igreja, por causa do cargo que ele tem, ele acha que já presta serviço a Deus, e ele acha que tem comunhão com Deus, e ele acha que está salvo. Outros pregam lindos sermões, que enaltecem o nome de Jesus, e apela fortemente as pessoas a entregarem suas vidas a Jesus, e naquele momento, há assim muito choro, há um êxtase, muita glória a Deus, muita aleluia, e tudo mais. Então, essa pessoa fala, nossa, Deus me usou, as pessoas se entregaram, então eu tenho uma comunhão perfeita com Deus, eu estou salva. Outros dão muitas ofertas, são generosos nas ofertas, são pontuais com os dízimos, se sentem em dia com Deus e, por consequência, também se sentem salvos.
Os jovens se reúnem nas praças, cantam, dançam, dão glória a Deus, e por esses momentos de declaração pública de sua fé, se sentem em comunhão com Deus e se sentem salvos. O caso é que cada um, ao seu modo, se sente salvo e em conformidade com a palavra de Deus, e vivem assim, se sentindo salvos. Ocorre que quando vamos para Mateus 7:21, uma pergunta não quer calar: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu faço tudo que me agrada para Deus, ou eu faço tudo que agrada a Deus? Entendeu o trocadilho? Você faz tudo que te agrada para agradar a Deus, né? Ou seja, você escolhe algumas coisas da Bíblia que te agrada, para dessa forma você agradar a Deus, fazer aquilo que Ele e você gosta, ou você está preocupado só em agradar a Deus e não a você? Muito bem. Assim, uma coisa é certa: se você quer agradar alguém, é imperativo que você conheça muito bem esse alguém. Imagine você dar um perfume a alguém que você não tem intimidade. Corre um sério risco de errar na fragrância, né? E ao invés de agradar, você vai desagradar, vai criar até um constrangimento, né? A pessoa vai ter que usar um perfume que não gosta. Imagine. Aí se ela não usa, você fala: nossa, ela não gostou do presente que eu dei. Mas por quê? Porque você resolveu fazer uma escolha por ela, sem conhecê-la. Diferentemente da mãe que conhece o filho, o namorado que conhece o namorado, o marido que conhece a esposa, o vizinho que tem muita intimidade com o outro, conhece, sabe os seus gostos, suas preferências, geralmente vai acertar, né? Porque conhece profundamente a pessoa a quem ela quer agradar. Assim é com o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a sua face. Apesar dos crentes de hoje só quererem as mãos de Cristo, as mãos que curam, as mãos que libertam, que traz prosperidade, que restaura casamentos, amizades, relacionamentos quebrados, né? As mãos que oferecem alguma coisa prática, que vai saciar a sua sede, o seu desejo, a sua vontade, naquela hora que você está precisando. Muito bem. Mas o que a face, o olhar de Deus, desculpem, mas o que a face, o olhar de Deus revela a nós sobre sua personalidade, sobre sua vontade? Já experimentou olhar para a face de Cristo e perceber o que é que Ele quer de você? Perceber no olhar dele o que Ele está te pedindo? Vocês perceberam que quando a gente ora, a gente pede mais do que agradece, muitas vezes? A gente agradece e pede mais do que enaltece o nome de Jesus nas nossas orações? Nós somos assim, egoístas. Pensamos nos nossos problemas, mas este é o grande problema das igrejas nominais, as da atualidade, as cristãs. Não buscam conhecer o caráter de Deus e por essa negligência colocam em risco a salvação de seus membros. E afinal de contas, Cida, onde é que está escrito na Bíblia qual é o caráter de Deus? Sim, para eu conhecer alguém, eu tenho que saber qual é o caráter dela, que tipo de caráter ela tem. Então, onde é que está escrito isso? E eu te respondo, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Vejam o que está escrito em Êxodo 31, 18. Abramos nossas Bíblias, Êxodo 31, 18. Né? É importante que nós saibamos, primeiro, por que os 10 mandamentos expressam o caráter de Deus. E está escrito em 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra
escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. E observe que toda a Bíblia, ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, demorou 1.600 anos para ser totalizada a sua escrita, mas o único texto na Bíblia que homem nenhum escreveu foi os 10 mandamentos. Por que será? Lembrando que Deus pediu a Moisés que guardasse a tábua dos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. E se ele pediu para guardar lá algo dentro da Arca da Aliança, é porque esse algo que ele pediu para guardar tinha extrema importância no processo de salvação da humanidade. Não é assim na sua vida pessoal? Se você tem um objeto valioso, você não guarda num cofre, num lugar seguro? Tudo que você tem no seu cofre, pressupõe-se que é de grande estima para você. Não é assim? Muito bem. Agora, está escrito que os 10 mandamentos foram escritos pessoalmente pelo seu autor e criador. É isso que está escrito aqui. Ele não permitiu que ninguém escrevesse, como eu acabei de dizer. E sabe por quê? Porque ele sabia que milhões de pessoas um dia iriam questionar os 10 mandamentos. Muitas pessoas que eu pergunto, você sabe quem escreveu os 10 mandamentos? Automaticamente elas respondem, Moisés. Eu falo, não foi Moisés. Aí a gente vê, começa, né, o equívoco no conhecimento da palavra. Deus já sabia que as pessoas iriam questionar a integralidade da sua lei. Por isso deixou claro ao mundo que ele, o grande eu sou, foi o autor e redator do texto mais importante da Bíblia. Pois este texto nos mostra o que é pecado e nos revela como em espelho que somos pecadores. Se não fosse os 10 mandamentos dizer que matar é pecado, como você saberia disso? Se os 10 mandamentos não dissessem que adulterar é pecado, como a humanidade saberia disso? Se não existisse a lei dizendo o que é pecado, automaticamente não saberíamos o que era pecado. E se um dia fôssemos acusados desses pecados, a resposta estava logo na ponta da língua. Espera aí, para tudo. Não, ninguém nunca me disse que matar era pecado, nem que adulterar era pecado. Então, nós precisamos de ter um parâmetro. O julgamento de Jesus Cristo terá sim um parâmetro, e é a lei de Deus. É baseado na lei de Deus que Deus vai dizer, olha, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Porque pecado é a transgressão da lei, segundo a palavra de Deus. Mas Jesus opera para o nosso bem, para que nós possamos ser salvos. Diz que é necessário que reconheçamos qual é a nossa fraqueza. Onde o inimigo acha espaço para trabalhar na sua vida? Na sua religiosidade. Onde? Sim, o inimigo ele ronda a gente, como um leão, 24 horas, não é assim que está escrito? E ele fica esperando uma brecha para ele entrar e devastar tudo. Somente reconhecendo o nosso pecado podemos encontrar a cura específica para tal pecado, você entende? Nós precisamos saber onde é a minha fraqueza, qual é a minha fraqueza. E aí eu vou rogar a Deus e vou pedir a Deus que Deus trabalhe para me fortalecer, para que eu possa vencer essa fraqueza que eu tenho. Existe ainda uma outra situação que divide o mundo cristão. É o 4º mandamento. Porque a grande maioria cristã acredita que ele foi abolido na cruz de Cristo, por ocasião da sua morte. Porém, os outros mandamentos continuam para eles vivos, e as igrejas até ensinam a guardá-los. Interessante, né? Tem igreja que ensina 8, tem igreja que ensina 9, mas elas não se abstêm de ensinar que é pecado ter inveja, que é pecado dar falso testemunho, que é pecado desonrar pai e mãe, que é pecado você adulterar, você matar, você roubar, que é pecado usar o nome de Deus em vão, né? Mas quando chega no 4º mandamento, aí existe um divisor rápido entre o mundo cristão. E essa divisão
trata o sábado como algo obsoleto. O sábado foi para o povo de Israel, mas não foi. Não foi. Quando Deus criou o sábado, o sétimo dia, não existia Israel. O sábado foi instituído na criação do mundo, pelo próprio Deus. E a primeira pessoa que honrou, que separou, que guardou o dia de sábado foi Deus, o Criador de todas as coisas. Mas, afinal de contas, o que é que está escrito nesse quarto mandamento que tanto divide os cristãos? O que é que está lá escrito que causa esse desprezo para alguns e adoração para outros? O que é? Eu preciso saber. Então, vamos analisar agora o que está escrito no quarto mandamento, né? Êxodo 20, vocês vão a Bíblia de vocês aí, versículo 8, ok? Começa assim: lembra-te. Lembra-te. Por que ele fala lembra-te? Isso está deixando óbvio que já existia essa recomendação antes do mesmo ser escrito. Afinal, no ato da criação, o sábado foi instituído por Deus para os nossos ancestrais, Adão e Eva. Ou seja, ainda não existia Israel. E o sábado já tinha sido instituído. Por isso ele fala aqui no início do versículo, lembra-te. Se eu falo para você lembrar de alguma coisa, é porque eu já te disse uma vez e estou tentando lembrar. Olha, não esqueça o que eu te disse, hein? Lembra-te. E você vai me perguntar, lembrar de quê? E Deus te responde, do dia de sábado. É o que está escrito aqui, lembra-te do dia de sábado. Deus explica nominalmente que é para os seus filhos lembrarem o dia do sábado. Ele dá um nome a esse dia. Lembre que quando tem aqui a narrativa em Êxodo de Gênesis, da criação do mundo, ele fala, e foi bom o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Mas quando ele cria o sábado, ele não fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele fala sábado. Ele dá um nome. Ele autentica esse dia. Ele toma para ele. Ele pede que seja separado para ele. Porque tudo já tinha sido feito. E a pergunta que eu faço é, Deus cansa? Óbvio que não. Então por que diz que Deus descansou? Para dar o exemplo. Deus é um pai que ensina através do exemplo. A prova disso é Cristo aqui no mundo. Ele veio humilde, ele veio pobre. Ele diz, eu não tenho onde repousar minha cabeça. E ele guardou os 10 mandamentos para provar que isso é possível para qualquer ser humano. Não existe desculpa para você não guardar os mandamentos. Mas quando ele fala, sim, guardar esse dia, e esse dia, para que eu vou guardar o dia? E ele responde, para o santificar. Ele pede para você separar esse dia de sábado. E você pergunta, porque santificar significa separar. E você pergunta, para quê? E ele responde, para você descansar. Para você não se preocupar. Para você não se preocupar um dia inteiro das dívidas, das cobranças, da peça do carro que quebrou, do objeto caro que você deseja comprar para seu conforto, das brigas entre marido e mulher, para dar um tempo entre brigas de pais e filhos, de irmãos da igreja que brigam entre si. Enfim, para você descansar de todos os problemas seculares, sejam relacionais, financeiros, de saúde, problemas que você não consegue resolver sozinho muitas vezes, e lembrar que você tem um Deus cuidando de tudo lá em cima. E você pergunta, e por que eu devo obedecer esse pedido? Tudo bem, já entendi. Ele separou um dia, deu o nome de sábado, disse que é para eu separar esse dia para eu descansar. Entendi, mas e por que eu devo obedecer? E ele responde, porque eu sou. Eu sou o seu Criador, Criador de todas as coisas, no céu, na terra, no mar e tudo que existe nelas. E porque eu dei o exemplo, eu criei em 6 dias e descansei no 7º dia. Eu dei o exemplo e quero que vocês me imitem.
Você vai questionar Deus, vai? Você vai dizer, não, o Senhor quer isso, mas eu não vou fazer não. Você tem até esse direito, que Ele te deu livre-arbítrio para isso. Mas lembre-se, existirá um preço pela escolha que você fizer. Muitas vezes a gente trata a graça como algo banal, mas a graça custou muito caro a Deus. Ele teve que ver o filho dele morrer, perfurado de lança, de espinhos, de pregos, de sede, de maltratos, numa cruz, misturado com ladrões. Um Deus desceu à terra para morrer no meu e no seu lugar. E Ele pede para você descansar um dia, para você reservar um dia que Ele escolheu para você descansar, e você vai dizer não a Ele? Você tem certeza que quer dizer não a Ele? No Novo Testamento, Paulo afirma em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O maior evangelista de todos os tempos pede a mesma coisa: me imitem, faça como eu faço. Paulo guardava os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Vejamos aqui alguns versículos das dezenas de textos bíblicos no Novo Testamento que reforçam o sábado como o dia do Senhor. O primeiro está em Atos 17, 1 e 2. Está escrito: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga igreja, de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca de quê? Das Escrituras. Vejam aqui, Paulo chega em Tessalônica e lá tinha uma igreja, e ele por 3 sábados foi à igreja falar sobre as Escrituras com os judeus. Ele não poderia ter ido domingo, segunda, terça, quarta e 3 dias seguidos? Não, mas o dia oficial de se expor as Escrituras é o dia do Senhor. É o dia que a gente vem à igreja, é o dia que a gente aprende, é o dia que a gente adora, que a gente referencia a Deus como Criador de todas as coisas. Afinal, Ele diz aqui que Ele foi o Criador. Em Lucas 4,16, Jesus guarda o sábado. Veja só: indo para Nazaré, onde fora crescido, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, quando é que Jesus ia para a igreja? Sábado. E o texto é claro, diz que ele tinha como costume. Você pode dizer assim, mas ainda ele não tinha morrido, ainda estava valendo o sábado. Mas Paulo, quando eu li o texto de Atos 7, ali, 1 e 2, Paulo estava bem depois da morte de Cristo. Cristo já tinha morrido e ascendido há muito tempo. 70 anos depois, o sábado ainda era guardado por todos os discípulos, como é guardado até hoje pelos judeus, pelos muçulmanos e pelos adventistas do 7º dia. O sábado, ele tem algo especial. A gente que guarda o sábado fica esperando ele chegar, porque ele tem um ar diferente, uma atmosfera diferente, de paz, sabe? Você se desliga de todos os problemas. De todos os problemas. Se a gente deixar a humanidade, ela vai correr, e vai acontecer o que está acontecendo agora. Estresse, câncer, infarto, suicídio, muito suicídio. As pessoas às vezes têm tudo. E por que se matam? Porque falta Deus, falta intimidade com Deus. Tiago 2,10 diz que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então não existe essa de a igreja ensinar você a guardar 9 mandamentos, 8 mandamentos. Para Deus é tudo ou nada.
Deus não quer você pela metade. Deus quer você todo. Deus quer você todo, porque Ele se entregou inteiro para você. Ele, primeiro, se entregou inteiro para você. E agora Ele quer você para Ele. Ele quer ser amado por você também. Como é que você diz que acredita em Cristo e Ele pede para você guardar os mandamentos do Pai dele e você não guarda? Que tipo de filho é você? Outra pergunta. Se você tem 2 filhos, um terrivelmente desobediente e o outro obediente, e você quer dar um carro a ele, você vai dar para quem? Claro que você vai dar para o obediente. E também é claro que você tem que ter amor em dobro com o desobediente, para ter toda a paciência necessária para fazê-lo um dia entender que o que você quer para ele é o bem dele. Mas a priori o carro você vai dar para o que é obediente. Aquele que diz, 1 João 2,4, hein? Prestem bem atenção nesse versículo. 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está o quê? A verdade. Olha que coisa. Então, a pessoa que diz que conhece a Deus, que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. É difícil dizer isso. Talvez muitos dos irmãos que estão me assistindo agora digam assim, ela está sendo radical, extremista, mas não. É a palavra de Deus, pura e simples como ela é. A palavra de Deus. Jesus Cristo não é seu refém, não é meu refém. Quem faz você se sentir refém é Satanás. Satanás aprisiona através das coisas boas, dos prazeres do mundo. Você muitas vezes pode ser refém do vício de beber, do vício de fumar. Você pode ser refém de apetite sexual exacerbado. Você pode ser refém de uma cleptomania. Você pode ser refém de uma doença. Você pode ser refém de um vício psicológico, de um toque. E tudo isso quem coloca em nossa frente é Satanás. Mas Deus não te torna refém. Deus te liberta e te dá o direito de escolher. A salvação, meus irmãos, ela é condicional. Não basta você à frente da igreja levantar a mão e dizer eu aceito e continuar a sua vida como estava antes. Porque como é que você vai mostrar ao mundo o que Deus fez na tua vida? Se não houve transformação, a graça não te alcançou, meu irmão. A graça não te alcançou. Você está iludido e estão te iludindo. Eu não guardo os mandamentos para ser salva. Eu fui salva para guardar os mandamentos. Porque a graça me alcançou. A graça me transforma a cada dia. É um processo contínuo. E eu preciso abrir mão de mim, da minha vontade, e deixar que Deus faça dele em mim. Isso significa ser alcançado pela graça. Quando você deixa a graça reinar na sua vida. Quando você deixa a graça controlar os seus pensamentos e a sua vontade. Como é que você diz que ama Cristo e não guarda os mandamentos que Ele guardava? Se Ele mesmo dizia, eu só faço aquilo que meu Pai manda. Jesus tem uma íntima relação com Deus. Ele orava constantemente ao Pai. Como as pessoas, como uma igreja pode desqualificar a Bíblia e dizer que o Antigo Testamento não tem validade? Como não tem, se era a Bíblia do nosso Senhor Jesus Cristo? Se foi com esse Velho Testamento que Jesus Cristo enfrentou Satanás no deserto? Como cancelar a Bíblia? O Novo Testamento ficaria completamente sem sentido. Apocalipse seria impossível de se entender sem o apoio de Daniel, do livro de Daniel.
É muito perigoso, irmãos. Certas afirmações que estão sendo feitas no mundo cristão. Certas práticas que estão sendo feitas no mundo cristão. A gente fica horrorizado quando vê igrejas com pessoas sambando dentro da igreja e dizendo que está tendo manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca foi desordeiro. Ele traz calma, tranquilidade, ele traz paz. Ele traz respeito na casa de Deus. A gente vê gente jogando paletó nas pessoas, pessoas caindo em êxtase, dizendo que estão sendo curadas e libertadas de quê? Essas pessoas são anticristos, são falsos profetas. Busque conhecer a Deus desesperadamente, como alguém que está no deserto e tem sede. Porque existe muito engano sendo pregado nos últimos dias. Jesus já sinalizou isso no Sermão da Montanha. Esse texto de Mateus 7:21 está dentro do subtema que diz: cuidado com os falsos profetas. Eles agem como carneiro, falam como carneiro, se comportam como carneiro, mas por dentro são lobos devoradores. Nem todo mundo que te sorri é teu amigo. Nem todo mundo que te oferece ajuda quer realmente te ajudar. Eu preciso dizer essas coisas, porque Jesus está voltando. Muito em breve, muito em breve, nós seremos surpreendidos com uma discussão mundial a respeito de parar um dia por semana, para que o planeta não entre em colapso climático. Todos os argumentos que o poder papal precisava para convencer o mundo disso, ele já tem. A Covid veio para isso, para mostrar que o mundo pode sim parar um dia por semana. Afinal de contas, tem lugares e países que parou mais de um mês. Os rios ficaram mais limpos, a camada de ozônio fechou, a floresta reacendeu. Tudo isso porque o homem se aquietou na sua casa, parou de poluir. E esse argumento, esse subsídio dado pela pandemia da Covid, vai fundamentar o pedido papal para se guardar um dia na semana. O problema é que ele vai pedir para guardar o domingo, e eu alerto todo mundo que ouvir essa pregação: não é o domingo, é o sábado. O dia do Senhor é o sábado. Êxodo 20, versículo 8, Êxodo 31, 18, Tiago 2,10, 1 João 2,4, Mateus 5, 17 e 18, são os textos, um número singular, uma pequena quantidade de versículos que você pode procurar na Bíblia para ver o que eu estou falando é verdade. Temos que ter coragem, irmãos, de falar a verdade. Por fim, eu pergunto a vocês e peço a vocês para refletirem sobre a sua fé. Qual é o tamanho da vontade que você tem de ser salvo? Qual é o tamanho da vontade que você tem de se tornar imortal? De se tornar um habitante das mansões celestiais junto a Cristo? Você crê realmente nisso? Você quer ser salvo? Então busque fazer a vontade de seu Deus, nosso Deus. Mas antes busque conhecê-lo, para então saber como agradá-lo perfeitamente. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, Jesus está voltando. Preparem-se.
E o melhor preparo que você pode fazer agora é se voltar para a Bíblia Sagrada. É se voltar para a face de Jesus. É conhecer quem realmente é Deus, qual é o seu caráter e o que Ele quer de nós. Porque o que Deus quer de nós é transformar o nosso caráter para que possamos entrar nas mansões celestiais que já estão prontas, nos esperando, nos aguardando. Não basta você levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Não basta. É necessário que a sua vida seja transformada. É necessário que você renuncie. Não há salvação sem renúncia. Eu não tenho como agradar a Deus fazendo só o que me agrada. Eu tenho que agradar a Deus fazendo o que agrada a Ele. Pense nisso. E assim, nesse momento eu convido aqui o Emanuel, nosso querido irmão Emanuel, para louvar a Deus. Enquanto ele canta, tome uma decisão na sua vida. Tome uma decisão de aceitar Jesus como Ele é e de fazer a vontade dEle, como Ele quer que seja feita. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito
serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Deus te louvado. Obrigada, Manuel. Feliz eu serei quando eu obedecer. Um dia, um anjo criado, o mais lindo do céu, caiu. Foi expulso do céu. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu. Você não é obrigado a obedecer, mas você tem que saber as consequências da sua desobediência. Os 10 mandamentos foram feitos para nos guiar à salvação. Ele foi feito para nos guiar a um padrão elevado de vida. Quem guarda os mandamentos tem um modo especial e tranquilo de viver e de encarar os problemas, porque eles sabem que Deus está se agradando dele. E Deus se agradando dele, Deus cobre esse filho de presentes, de bênçãos. A salvação somente através de Cristo. Nenhuma lei substitui a graça. Somente pela graça, pela morte de Jesus, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, essa graça, Jesus guardava os mandamentos. E pede isso para você também. Olha, seja feliz, guarde os mandamentos. Não é difícil, não. O Espírito Santo está aqui para ajudar todos que estiverem disponíveis a fazer isso. Deus é radical. O cristianismo é radical. Milhares foram trucidados, decapitados, esquartejados, estrangulados por leões, por amor a Cristo. Isso é ser radical. É você estar disponível para morrer, se necessário for, para seguir a Jesus. Sim, porque se você morre seguindo a Jesus, você tem a garantia da vida eterna. Essa morte vai ser só um sono, uma separação temporária, e a certeza de um dia estar junto com seus entes queridos é certa. Portanto, não negligencie a palavra de Deus. Não fique lendo a Bíblia, escolhendo aquilo que te faz melhor, aquilo que te agrada, aquilo que não vai obrigar você a mexer na sua rotina, porque não é esse tipo de cristão que Jesus quer no céu. Jesus quer no céu o cristão que diz: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E eu oro para que você, se ainda não é, se torne esse cristão, disposto a obedecer. Se você está numa igreja que não ensina você a guardar os 10 mandamentos, questione o seu pastor. Abra a Bíblia em Êxodo
E pergunte a Ele por que a sua igreja não ensina a guardar os mandamentos. E se Ele não tiver uma explicação dentro da Bíblia, em mais de um texto, o seu lugar não será aí. Deus tem um aprisco. E as suas ovelhas são obedientes ao seu pastor. Mas Ele também tem várias ovelhas que estão espalhadas em outros apriscos. E quando o Senhor falar, quando o pastor falar, as ovelhas vão entender que é a voz do seu pastor e virão. E serão todas reunidas num só aprisco. Quer você participar desse aprisco? Quer você ter certeza da vida eterna? Então venha. Venha. Jesus está te chamando. Ele quer fazer você imortal. Mas é necessário que você obedeça a palavra. Independente de que mudança ela vai trazer para a tua vida, para a tua rotina, para os teus relacionamentos, não importa. Importa você agradar a Deus e não aos homens. Venha ser feliz. Venha seguir Jesus. Porque Ele te ama e está voltando para buscar os seus. Amém? Fiquemos todos de pé e oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso que passamos juntos. Por esse momento que a Sua palavra foi aberta e que o Espírito Santo nos advertiu para guardarmos os 10 mandamentos do Senhor. Os 10. Deus não nos salva pela metade, nós sabemos disso. O Senhor quando faz o seu milagre, o Senhor faz completo. O Senhor cura o corpo e cura o espírito, cura a alma. Pai querido, em nome de Jesus, liberta-nos dos nossos pecados, transforma a nossa vida. Esse é o nosso pedido. E nós te pedimos e agradecemos em nome dEle, a graça salvadora, Jesus Cristo. Amém.